Oi, gente, tudo bom? Então, vamos começar na sala de geografia dessa semana, né? Essa aula, não leiam o slide, esperem que eu vou ler junto, prestem atenção no que eu tô falando. É, a aula dessa semana, ela é a continuação do que a gente iniciou na semana passada, né? Quando a gente começou a falar de espaços urbanos e espaços rurais, tá? É, a gente viu que o que define um espaço rural primeiramente, a forma de economia adotada nesse espaço. O espaço rural ele sobrevive da plantação, da colheita, da criação de gado e é disso que sobrevive a economia, né? Tem um comércio muito pequeno, poucas pessoas moram em áreas rurais e as propriedades rurais elas têm grande extensão, né? Porque para ter uma plantação, para ter uma criação de gado, de galinha, do que for, você precisa de um espaço grande. Então, na área rural, a gente vê casas com espaços muito grandes, né? Geralmente sítios, fazendas, isso são propriedades dentro de uma área rural, tá? Na área urbana, a economia ela está girando ali em torno das indústrias e dos comércios, tá bom? A tia falou como exemplo, né? O shopping, as lojas, mercados, tudo isso sustenta a economia das metrópoles, das capitais ali urbanas, tá bom? É, Desculpa. Nesse primeiro slide, a tia colocou aí urbanização. O que é esse processo de urbanização? Né? Há muito tempo atrás, a economia, tanto do nosso país quanto de todos os outros países do mundo, elas eram rurais. Era tudo a partir das plantações, das colheitas, e era dessa maneira que o mundo sobrevivia. Teve um acontecimento lá pelo ano de 1800 que a gente conhece na história como Revolução Industrial, tá? Na Revolução Industrial, é, na verdade ela leva esse nome porque as indústrias começam a trabalhar com máquinas. Tem a inserção de máquinas na produção industrial, tá? E essa inserção de máquinas, elas chegam até o campo. Então, se antigamente tinha várias pessoas para fazer a colheita de tal alimento, por exemplo, uma plantação de cenoura, tinha que ter várias pessoas para ir lá naquela plantação e ir colhendo cenoura por cenoura do chão. Depois dessa revolução industrial, com a chegada das máquinas, existem máquinas que passam ali por aquela plantação e vêm colhendo de maneira muito rápida essas cenouras. Então, a mão de obra dessas pessoas ela não é mais necessária, porque tem uma máquina que substitui aí 10, 20, 50 pessoas, tá? Então, mas esse processo de revolução industrial, ele acontece na Europa lá pelo ano de 1850. Mas no Brasil, a industrialização, ela só vai chegar aqui em 1940, tá? Lá por essa década. Então, com a chegada, eu tô falando alto, eu espero que o áudio esteja saindo alto, porque estava saindo muito baixo no outro, então tô gritando um pouco mais para sair alto, tá? É, com a chegada dessas máquinas no campo aqui no nosso país, o movimento do campo é o mesmo que em todos os lugares do mundo. O campo fica esgotado de mão de obra, ou seja, não tem mais a necessidade de tantas pessoas trabalhando como tinha antes, porque as máquinas substituíram o trabalho humano. Já viram aqueles filmes futuristas? Aqueles desenhos? Tem até aquele desenho Família do Futuro, que tem um garçomzinho que é robô e dizem que as pessoas vão ser substituídas por robô e tal. Foi mais ou menos isso que aconteceu no campo, com a exceção das máquinas. Agora que as máquinas fazem tal trabalho, as pessoas não precisam mais fazê-los. Então, quando isso acontece, as pessoas precisam arrumar uma nova forma de renda, uma nova forma de trazer dinheiro para casa. Então, o que acontece? Acontece esse êxodo rural, que são quando as pessoas saem do campo e vão trabalhar nas áreas urbanas, nos centros, nas metrópoles.
tá bom? Então, o último tópico ali. Pessoas migram para as áreas mais urbanas da cidade, procurando por emprego na área do comércio ou da indústria. Então, pensa o seguinte, sai um monte de gente que morava ali nas áreas rurais e vão indo para as áreas urbanas. Porém, as áreas urbanas precisam crescer para comportar a quantidade de pessoas que estão indo para lá. Ou seja, se tinha uma lojinha ali no centro urbano, tinha 4 trabalhadores naquela lojinha, agora estão chegando mais 50, mais 100 que estão vindo da área rural para procurar emprego ali no centro urbano. Então aquela lojinha, daqui a pouco vira outra lojinha, que vira outra lojinha. Então vai tendo esse crescimento de comércio na área urbana. Vou passar o slide aqui. Já falei disso aqui, né? A industrialização no Brasil tem início em 1940. Até os dias de hoje, a população cresceu desordenadamente, afetando a natureza. Isso aí que eu estou entrando agora. Como vai crescendo esse comércio, vai crescendo a população na região urbana. Porque o que acontece? As áreas rurais, elas são afastadas dos centros, né? Então, uma pessoa que mora numa área rural e trabalha numa área urbana, ela leva muito tempo para se deslocar de um lugar para o outro. Então, num trabalho comum, a gente tem uma carga horária de 8 horas por dia. Se a pessoa mora muito longe do trabalho, vamos dizer que faz umas 3 horas aí de distância para o trabalho dela. Isso leva muito tempo, então a pessoa perde muitas horas do dia. Então, o movimento natural é que as pessoas saiam do campo e vão morar também na cidade, nos centros urbanos. Então, além de trabalhar no centro urbano, a pessoa também mora no centro urbano. Então, para além dos comércios que começam a surgir nesses centros urbanos, que começam a expandir, também começa a expandir as moradias. Muitas pessoas indo morar nos centros urbanos ao mesmo tempo. Aí aqui tem essa informação, a região sudeste concentra a maior população urbana do Brasil. A gente viu lá, né, quando a gente estava vendo as divisões territoriais, que a região sudeste ela é composta aí pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. São os estados que mais têm população urbana. São Paulo é o maior estado de população urbana, ou seja, é uma grande cidade, tem muito comércio, muita indústria. Tá? São poucas as áreas rurais dentro dessa região sudeste. Aí o último slide que a tia colocou é o impacto desse crescimento desordenado. Com isso, das pessoas indo morar nas áreas urbanas, o que acontece? Começa um crescimento desordenado. As pessoas precisam morar lá porque o trabalho está lá, não tem mais trabalho no campo. É muito difícil. Então as pessoas vão trabalhar lá. Esse trabalho é muito longe de casa, elas precisam morar ali naquele centro urbano. Só que casa é uma coisa cara, gente. Comprar uma casa, alugar uma casa, tudo é muito caro. Então o que acontece nesse sentido? Começa essas construções irregulares. Por exemplo, as favelas, quando as favelas começam a surgir lá para o ano de 1920, 1910 aqui no Brasil, são construções que as pessoas fazem porque elas não tinham onde morar. Logo depois, a gente vai ver isso em história. Quando tem a abolição da escravidão, os ex-escravizados, eles não tinham onde morar, porque eles moravam na fazenda dos senhores. Então, eles começam a construir casas em morros. E as favelas têm surgimento aí, por as pessoas não terem onde morar e fazerem essas construções irregulares, tá bom? O problema dessas construções, e elas são irregulares, por quê? Porque elas são construídas em locais de mata, de morro, e isso prejudica a natureza, porque a gente tira a árvore, a gente tira toda essa mata que tem ali nos morros e constrói ali. E a gente sabe que a gente precisa da mata, das árvores para respirar, que isso é o que mantém o nosso ar limpo. Então, esse crescimento desordenado, ele prejudica, além da natureza em si, ele pode causar perigo às pessoas que estão indo morar ali. Por quê? Porque são áreas que podem ocorrer deslizamento. Vocês vão lembrar lá no início do ano, quando tem aquelas chuvas de fevereiro, janeiro, fevereiro, sempre aparece na televisão um deslizamento, alguma coisa, casa desabando.
Isso acontece por conta desse crescimento urbano desordenado, porque as pessoas constroem casas em locais perigosos, em locais que são irregulares. E essas construções elas acontecem porque as pessoas não têm onde morar. Então elas acabam construindo em locais que são perigosos para a própria vida, tá? Então esse êxodo rural, ele é a saída das pessoas do campo para morar na cidade em busca de empregos que no campo agora foram substituídas as mãos de obras de pessoas, né, por máquinas. Então as pessoas não têm mais emprego no campo. Então agora elas vão para a cidade buscar emprego no comércio, nas indústrias e precisam morar próximos ao seu trabalho, tá bom? Então é dessa maneira que o crescimento aí urbano ele tem impacto, né, na natureza. E é isso, gente. Nosso slide de hoje. Espero que tenha dado para entender melhor, né? O que é aí uma área urbana, uma área rural e os impactos desse crescimento, dessa expansão urbana aí na nossa vida, tá bom? É isso, beijinhos, beijinhos, tchau, tchau.